Então vocês estão vendo aí a primeira forma de expressar, né, concentração, que é o título. Tá? O título ele é a massa do soluto sobre a massa da solução. Tá? E aqui a gente já vai marcar que quando a gente tiver um sobrescrito 1, eu me refiro a soluto, né? Que é aquela substância que está em menor quantidade, geralmente, na solução. E quando eu não tenho nenhum número sobrescrito, eu estou me referindo à solução, beleza? E se eu tiver como, por exemplo, nesse caso, M2, massa de solvente, beleza? Então, índice 1 para solutos, índice 2 para solventes e sem índice para solução. Tá? Então, o título, aqui esse que está sendo expresso é o título em massa, mas também poderia ser em volume, ok? Então, a única coisa que vocês têm que ter atenção é com as unidades. Se a massa do soluto é em gramas, a massa da solução também é em gramas. E aí o que faz que o nosso título seja uma medida adimensional, tá bom? Normalmente a gente expressa o título em termos percentuais, certo, gente? Então, normalmente a gente vai ter o título percentual, né? Então a gente utiliza a mesma fórmula e multiplica ela por 100. Tranquilo? Então vamos aqui fazer esse exemplo que também está lá em uma das listas de exercício lá de vocês. Né? Vou deixar aqui essa cor verde. Beleza, ó. Então dissolveu-se 4,6 gramas de NaCl e 500 gramas de água pura, fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na asepsia de lentes de contato. Qual o valor aproximado da percentagem em peso de NaCl existente na solução? Então ele está pedindo o título percentual, né? Então em peso, quer dizer, em química a gente utiliza isso meio que esses termos peso e massa, né, meio que como sinônimos, apesar de serem bem diferentes, né? Mas aqui na questão, né, em tela está se referindo ao título em massa, né? E aí o título em massa percentual, beleza? Então, muito simples, título em massa percentual vai ser a massa do soluto. Pessoal, o que vocês têm que saber, né, que o soluto é o NaCl, tá? E que a água é o solvente. Veja também em termos de quantidade, né? O NaCl tem uma quantidade bem inferior que a água, beleza? Então, 4,6 gramas do soluto. E 500 gramas de água pura. Aqui precisa de uma atenção, porque a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. E o que a gente tem aqui? 4,6 gramas de soluto e 500 gramas de solvente, tá? Então a gente não pode colocar aqui, ó, 500 gramas, né? Porque a gente precisa da massa da solução. 500 gramas é a massa somente do solvente, tá? Então o que é que nós temos aqui? 4,6 gramas mais 500, né, gramas, ou seja, 504,6 gramas. Essa é a massa da solução. Então é o que a gente vai utilizar aqui. 504,6 gramas. Como é o percentual, né, se a gente calcular só isso aqui, né, só isso aqui, vai dar 4,6 dividido por 500 e 4,6. 0,00991, né? Mas a gente quer o percentual, beleza? Então vamos voltar aqui
A gente vai multiplicar isso por 100. Então, vezes 100 dá 0,91%. Tá? Então aí bem tranquilo, né? Cálculozinho. É só mesmo saber identificar quem é o soluto e quem é o solvente. Certo? Atenção com as unidades. Ó. As unidades têm que ser iguais porque elas têm que se cancelar. Se eu tivesse colocado aqui 4,6 gramas de NaCl e 0,5 quilos de água, né? Eles são a mesma coisa, né? 500 gramas é o mesmo que 0,5 quilos. Porém, aqui a gente teria no cálculo um número bem diferente, tá? Então, a gente não teria, a gente não poderia cancelar as unidades, beleza? Atenção com as unidades, então. A outra forma de expressar a concentração é a concentração comum, né? A concentração comum, o C, né, é representado como um C maiúsculo. Até que está aparecendo um C minúsculo, né? Um Czinho maiúsculo. É simplesmente a massa do soluto sobre o volume da solução, expressos em gramas por litros. Tá? Então, simplesmente isso aí. Então, vamos para uma questão de exemplo. Considere duas latas do mesmo refrigerante, uma versão diet e outra versão comum. Ambas contêm o mesmo volume de líquido, 300 ml, e têm a mesma massa quando vazias. A composição do refrigerante é a mesma em ambas, exceto por uma diferença. Qual é a diferença? A versão comum contém certa quantidade de açúcar, enquanto que a versão diet não contém açúcar. Apenas massa desprezível de um adoçante artificial. Basando-se duas latas fechadas do refrigerante, foram obtidos os seguintes resultados. Então, 331,2 gramas do refrigerante comum, 316,2 gramas do refrigerante diet. Por esses dados, pode-se concluir que a concentração em gramas por litro de açúcar no refrigerante comum é de aproximadamente... Né? Então, para calcular a concentração comum, a gente só precisa saber qual é a massa do soluto e qual é o volume da solução. Né? O volume da solução a gente tem aqui, ó, que é o volume do líquido, né, da lata, certo? E o que a gente precisa saber qual é a concentração, qual é a quantidade, na verdade, de açúcar no refrigerante comum. Né? Então aqui um raciocínio muito simples, né? O volume da solução 300 ml, mas lembrando que isso tem que ser em litros, né? Então vai ficar o volume 0,3 litros, né? Você anda 3 casas para a esquerda, beleza? 0,3 litros. E a quantidade de açúcar é justamente a diferença entre a massa das duas latas, sendo que a única diferença entre as duas é que uma tem açúcar e a outra não, né? Então, somente essa a diferença. Essa diferença aí, então, vai ser a massa do soluto, vai ser a massa do refrigerante, da refrigerante comum, menos a massa do refrigerante diet. 331,2 menos 316,2, né, gramas igual a 15 gramas. Então, 15 gramas de açúcar. Certo? Então, gente, concentração comum, 15 gramas sobre o volume da solução em litros, 0,3 litros, que vai ser igual a 50 gramas por litro
de açúcar. Essa é a concentração de açúcar, bastante alta, hein? Cuidado com esses refrigerantes. 50 gramas por litro de açúcar é a concentração na lata de refrigerante. Beleza? Então aí você calcula. Se a concentração... a gente pode também dizer, ó, se a concentração é 50 gramas por litro, outra indo por outro lado, né? Digamos que eu não saiba qual é a massa de açúcar, eu só sei a concentração, né? Então, qual é a concentração? 50 gramas por litro. Em uma latinha, quantos gramas de açúcar tem? Né? Então, a gente vai ter a massa, que é a concentração, vezes o volume. Né? Então, a gente calcularia a massa, concentração 50 gramas por litro, vezes o volume da latinha, 0,3 litros. Cancela litro com litro, a gente vai obter o valor, né, em gramas e a gente saberia que é 15 gramas a massa do açúcar. Tá? Então, pode acontecer muito isso nessas questões. Você sabe já a concentração, quer saber qual é a massa do soluto ou qual é o volume de solução, né, adequado. Beleza? Parte por milhão ou parte por bilhão, né? Esse tipo de concentração ele é utilizado quando a gente tem soluções muito diluídas. O que é uma solução muito diluída, né? É uma solução onde eu tenho uma quantidade de soluto muito pequena comparada com a quantidade de solução, tá? Então essa solução é muito diluída. Normalmente, né, essas unidades, né, são para quantidades assim consideradas quase traços, né? Quantidades muito pequenas em produtos, como por exemplo, o mais comum é em pasta de dentes. Né? Pasta de dente, ali você tem concentração de flúor, que eu acho que, se não me engano, é em torno de 1400 ppm, tá? Então sempre é por quantidades muito pequenas. Se não, veja, parte por milhão quer dizer que eu tenho uma parte, né? Deixa eu mudar aqui a caneta. Quer dizer que eu tenho uma parte proporcionalmente, tá? De soluto para 1 milhão de partes do solvente, né? Então vocês têm uma noção aí da diferença, né? Da proporção, né? Da diferença de proporção enorme, certo? Então vamos lá. O parte por milhão, você tem duas formas de calcular. Você calcula a massa, né? Ó, muito parecido com o título, certo? Massa de soluto pela massa da solução, porém você vai multiplicar por 1 milhão, 10 a sexta, beleza? Sendo as unidades aqui iguais. Ou você pode trabalhar com unidades diferentes, desde que elas guardem entre si essa margem de 1 para 1 milhão, tá? Então, por exemplo, que é em massa, né, miligrama por quilogramas, certo? Então aí você guarda essa relação de 1 milhão. Então, 1 miligrama é 1 milhão, né, digamos, desculpa, 1 quilograma é 1 milhão de miligramas. Então você guarda essa proporção aí de 1 milhão. E se eu tiver, também posso calcular quando eu tenho massa e volume em solução, né, massa de soluto e volume de solução. Aí você vai guardar para ppm a seguinte relação: massa em miligramas, tá? E volume em litros, tá? Então assim você também pode calcular para quando eu tenho, parece, né, em termos de concentração comum, sendo que em vez de gramas por litro, eu tenho miligramas por litro para ter ppm,
O ppb, gente, já é uma parte de soluto, né? Uma parte de soluto para 1 bilhão de partes de solvente. Solvente não, né, gente? Eu acho que eu errei aqui. De solução, tá? De solução. Acaba sim sendo solvente, porque tanto solvente como comparação com o soluto, né? Que a quantidade de soluto não influencia na massa, né? Da solução. Mas enfim, o termo correto é esse, solução. Pessoal, então o ppb, da mesma forma, né? O cálculo aqui é parecido, sendo que a gente vai alterar aqui multiplicando por 1 bilhão, ou utilizar microgramas por quilogramas, tá? Então, o micrograma, né, pra vocês terem ideia, né, 1 miligrama é equivalente a 1000 microgramas, certo? Então, já é mais uma parte, tá? Então, se a gente tem aqui, por exemplo, microgramas, miligramas, gramas e quilogramas, né? A diferença é sempre 10 a 3, 10 a 3, 10 a 3, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo aqui para mostrar como é que funciona na prática. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais do que 5 vezes 10 a menos 4, né? Isso aqui é uma notação científica, ó. 5 vezes 10 a menos 4 miligramas de mercúrio por grama de água. Então, por grama de água, né? Como essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm, certo? Então, como a gente viu, tem duas formas, né, da gente fazer esse cálculo aí. Uma é a gente igualando as unidades e multiplicando por 100, ou por 1 milhão, né? E outra é a gente utilizando as unidades com essa proporção de 1 para 1 milhão. Então, se a gente igualar as unidades, né, multiplicando por 1 milhão, a gente tem isso aqui, ó. A concentração máxima permitida é essa, né? Então, 5 vezes 10 menos 4 miligramas para cada 1 grama, né, de água, né? Quando fala por grama, então é para cada 1 grama de água. Então eu tenho que igualar isso aqui, ó, miligrama ou grama, tá? Aí, gente, eu posso fazer isso aqui, ó. 5 vezes 10 a menos 4 miligramas dividido por... Bom, quantos miligramas tem em 1 grama? Né? 1000 miligramas, não é isso? Né? A cada 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Nunca tive isso aqui, ó. Então, para cada 1 grama, eu vou ter, né, passando para cá, ó, 1000 miligramas. Então, esse 1 grama aqui eu posso escrever 1000 miligramas. Certo, gente? 10 a sexta. Ok, por que eu tenho que colocar as unidades iguais? Para poder cancelar, tá? Então vai ficar, o resultado aqui vai dar 0,5 ppm. Tá? Então a concentração máxima de mercúrio que pode ser expressa em ppm em água é 0,5 ppm.
Mas eu posso fazer de outra maneira, né? Eu posso utilizar as unidades diferentes. Então, eu posso utilizar a massa em miligramas de soluto e a massa de solução em quilogramas. Tá? Ah, por que eu não fiz aqui para a massa de solvente, para dissolução, a massa do mercúrio mais a massa de água, né? Pessoal, a massa de mercúrio 0,005 miligramas, né? Que é o que quer dizer esse número. Então, vocês acham que vai influenciar 0,0005 miligramas em 1 grama de água? O cálculo não vai alterar o valor por causa disso, tá? Então, aqui eu vou ter que alterar, eu já tenho miligramas para a massa do soluto, então 5 vezes 10 menos 4 miligramas dividido. Agora, é o contrário, né? Eu tenho que passar de grama para quilograma, certo? Então, de grama para quilograma é 10 a menos 3, porque eu estou voltando aqui na casa, né? Então, se eu estiver indo nesse sentido, eu vou multiplicando por 1000. Se eu estiver indo no sentido oposto, eu vou multiplicando por 10 a menos 3, né? Então, vai ser 1 vezes 10 a menos 3 quilogramas, tá? Pessoal, vocês sabem a notação científica, né? 10 a menos 3 é o quê? 0, né? Você vai contando, ó. 1, 2, 3. Como é negativo, está indo para a direita da vírgula, certo? Então, se ele é positivo, no caso, 10 a terceira, eu tenho 1000, né? Eu estou contando, ó. Estou contando para cada vírgula, ó. 1, 2, 3. Beleza? 10 a terceira, então é 1000. Anotem essas dúvidas na aula síncrona, se vocês tiverem, a gente pode trabalhar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Caso essas dúvidas existam. Então aqui, gente, continua, né? 0,5 ppm, é lógico, né? Que tem que dar o mesmo resultado, tá? Beleza? Joia, vamos nessa. Pessoal, até então, né, a gente não estava levando em consideração necessariamente a identidade da substância, ou do soluto, né? Então, se eu calcular a concentração de 0,5 gramas de NaCl em 100 ml de água e 0,5 gramas de açúcar, né, de glicose em 100 ml de água, eu vou ter os mesmos valores, tanto para a solução contendo açúcar como para a solução contendo sal, o NaCl. Tá? Porque lá a gente só está levando em consideração a massa, né? Aqui a gente vai trabalhar concentrações em mol, né? Que utilizam mol, que utilizam quantidade de matéria. E o mol, ele depende da identidade da substância, certo? Vamos lembrar que o mol é a massa sobre a massa molar da substância, né? Então, o mol do soluto é a massa do soluto sobre a sua massa molar, beleza? É assim que a gente calcula o mol de uma substância. O volume tem que ser em litros. Então, para a consideração de quantidade de matéria, também chamada de concentração molar, né, a gente tem que utilizar essas unidades, mol por litro. Ok? Na molalidade, ou concentração molar, né, a gente também tem o mol do soluto, só que a diferença aqui a gente vai ter quilograma de solvente, tá? Não é de solução, é quilograma de solvente aí. Essa é a única diferença entre as duas, tá?
A molaridade, a gente vai utilizar ela mais quando a gente precisa fazer cálculos com determinada solução, onde a gente está submetendo essa solução a alterações de temperatura. Tá? Aí a gente utiliza mais a molaridade, a gente vai utilizar bastante quando a gente fala de propriedade coligativa. Tá? Então, a molaridade, por quê? Porque a massa do solvente ela não varia com a temperatura. Já o volume, ele varia. Né? Se eu aqueço mais uma solução, ou o próprio solvente, né? A tendência é que ele expanda o seu volume, e isso vai dar alterações nos valores de concentração. Então vamos aqui fazer um exemplo. Então aqui a gente está pedindo duas coisas. Ó. Calcule a molaridade e a molaridade de uma solução de 30 gramas de amônia em 70 gramas de água. A densidade da solução é 0,982. Então, a molaridade, né, vou usar o M maiúsculo, mas alguns autores usam até o W, né, para expressar, vai ser número de mols, né, sobre massa do solvente em quilogramas. Então, o número de mols da amônia. Vamos calcular primeiro o número de mols da amônia. Então, é a massa da amônia sobre a sua massa molar. E a sua massa molar é o quê? 14 mais 3. 17 gramas por mol. Né? Gente, 14 é a massa molar do nitrogênio, né? E 3 é porque o hidrogênio tem massa molar 1. São 3 hidrogênios. Então aqui vai ser 3, beleza? Então 30 dividido por 17 gramas por mol. Então a gente tem 30 dividido por 17. 1,76. 76 mol de amônia. Né? Ok. Então a gente vai jogar aqui na fórmula. 1,76 mol dividido por 70 gramas de água transforma em quilogramas. Divide por 1000. Né? Então vai ser 0,07 quilogramas de água. Olha? Então 1,76 dividido por 0,07. 25,1 mol por quilograma. Tá? Pessoal, por que eu tenho densidade aqui? Né? Porque eu vou calcular agora a molaridade, né? Uma concentração molar. E a molaridade é o número de mols sobre o volume da solução. Ele está dizendo que a densidade da solução é 0,982. Tá? Então, a gente precisa saber qual é o volume dessa solução. O número de mols a gente já sabe, né? Então, qual é o volume dessa solução? Ó, a densidade é justamente para isso. É grama por... aliás, vamos colocar aqui. É massa da solução sobre o volume da solução. E as unidades são grama por ml. Né? Então, a gente quer saber qual é o volume da solução. Então, o volume vai ser massa sobre a densidade. Né? Então, volume. Qual é a massa da solução? 100, né? Massa da solução, 30 mais 70. A densidade da solução é 0,982, né? Gramas por
ml. Ó. Cancela gramas, fica ml. Então o volume vai ser 100 dividido por 0,982. O volume dessa solução é 101,8 ml. Joia? Então a molaridade, a concentração molar, 1,76 mol sobre 0,10, vou arredondar aqui, tá? Ó, 2 litros, né? E dividir isso aqui por 1000, certo? Cheguei neste valor. Então a molaridade é 1,76 dividido por 1,2 vai dar 17,3 mol por litro. Beleza? E por último, gente, vamos falar aqui de diluição. Tá? A diluição é um procedimento onde a gente altera a concentração de uma solução, certo? Geralmente através da adição de solvente, né? De solvente puro. Né? Então, geralmente na diluição a gente vai fazer uma redução, uma diminuição da concentração da solução. Tá? Poderia ser também por remoção do soluto, mas isso é mais complicado. Né? O mais fácil é a gente fazer a diluição por adição de solvente. Então, nesse exemplo aqui, o que é que nós temos? A solução A, tá? Solução A tem um volume e uma concentração, beleza? Então, vamos dizer que essa solução A é um frasco de ácido clorídrico PA, que é o tipo de ácido clorídrico que tem lá no laboratório. Né? O ácido clorídrico, quando você compra ele, né, ele vem das garrafas de ácido clorídrico PA. Ele tem uma concentração de 37% aproximadamente. Então esses 37% equivalem a 12 mol por litro. Tá? Fiz esse cálculo aí. Então vamos considerar que a concentração A, né, é 12 mol por litro e o volume A seja de 100 ml. Tá? Então vou colocar aqui o volume A, né? Então concentração A, molaridade é 12 mol por litro e o volume A é de 100 ml. Beleza? Gente, eu vou adicionar, né, a esta solução A mais 100 ml de... Não, vamos adicionar mais 50 ml. Mais 50 ml do solvente puro. Tá? Eu quero saber qual vai ser a minha concentração nova. Qual vai ser a concentração B. Tá bom? Lembrando que aí o volume de B vai ser o volume de A mais o volume do solvente puro. Tá bom? Então vamos lá. Aqui a gente vai utilizar uma fórmula, certo? Sendo que o que a gente tem aqui, ó? O número de mols de A vai ser igual ao número de mols de B. A gente não está alterando o número de mols do soluto, tá? Então a gente pode igualar as duas expressões, já que o número de mols de A é a concentração de A vezes o volume de A, e o número de mols de B é a concentração de B vezes o volume de B. Então eu posso juntar isso. CaVA igual CB VB. Poderia também ser CIVI, CFVF, tá? De inicial e final.
Beleza? Então, o que a gente tem? A gente quer calcular a concentração nova, concentração de B. Concentração de B será concentração de A, volume de A, sobre o volume de B. Vou criar aqui uma nova. Então, CA, CB vai ser CA, VA, VB. Né? CA, 12 mol por litro. VA, volume inicial era 100 ml. Né? E o volume de B, 150 ml. Né? O volume de B é o volume inicial de VA mais o volume do solvente, que eu adicionei foi 50 ml. Né? Então, veja que eu não precisei alterar os volumes para litros, desde que os dois, que VA e VB, estejam na mesma unidade, porque elas vão se cancelar de qualquer forma, tá bom? E o resultado vai ser em mol por litro. Então, fazendo esse cálculo, gente, 12 vezes 100 dividido por 150 vai dar 8 mol por litro. Tá? Então, a concentração de B após a adição dos 50 ml, né, a concentração de B passa de 12 mol por litro para 8 mol por litro. Por que a diluição é importante? Porque quando a gente vai fazer as nossas práticas no laboratório, geralmente a gente trabalha com soluções diluídas de HCl, por exemplo. A gente vai trabalhar com soluções de 0,1 mol por litro, 0,01 mol por litro, tá? Então, a gente vai, no laboratório, fazer essas diluições. Pegar esses 12 mols por litro e transformar ele, né, transformar a parte dele em 0,1, 0,01, tá? Então, essas diluições são muito importantes. 12 mol por litro é muito concentrado, tá? Só mais um exemplo aqui para a gente fechar, então. Veja, que volume de solução, aqui já é uma outra forma de trabalhar esses conceitos, né? Que também vai ser diluição, tá? Então a gente tem que volume de solução 6 molar, né? 6m quer dizer 6 mols por litro, tá? De ácido nítrico precisa ser medido para preparar 175 ml, acho que é isso. Deixa eu ver aqui. 175 ml de uma solução 4,5 molar do mesmo ácido. Então isso aqui, gente, vai ser a concentração A, tá? A concentração B, eu já sei qual é o que eu quero. Isso aqui é o que a gente vai fazer no laboratório, tá? É esse raciocínio aqui. Porque geralmente a gente tem uma solução mais concentrada e sabe qual é o volume ou qual é a concentração da diluição que a gente quer, né? E sabe o volume que a gente vai precisar para usar. Então eu quero saber quanto daquela solução inicial eu preciso pegar para fazer a diluição, tá? Então aqui vai ser o volume B, ou seja, o volume final, 175 ml. Gente, a fórmula é a mesma. CA, VA, CB, VB. Só que agora a gente quer saber isso aqui, ó, é o volume inicial. Tá? Então, VA, CB, VB, CA. Tá? Então, VA vai ser 4,5 mol por litro vezes 175 ml sobre 6 mols por litro. Ó, mol por litro cancela com mol por litro. O resultado vai ser em ml. Então, o volume aqui de A vai ser 4,5 vezes 175 dividido por 6. 175
131,3 ml. Galera, então qual é o raciocínio aqui, ó? Eu vou pegar lá no frasco a minha solução 6 molar, certo? Eu vou tirar um volume equivalente a VA de 131, né? Eu vou passar para um outro frasco vazio, ok? Então, eu vou passar para cá esse volume VA, tá? Melhor, vou passar para um balão, né? Então, eu vou fazer assim, ó. Balãozinho volumétrico, tá? Esses 131 que eu passei para cá, continua tendo a mesma concentração, né? 6 molar, beleza? Então, a diluição acontece quando? Quando eu junto aqui a diferença, né? Para fazer os 175 ml. Então, 175 menos 131,3. Então, aqui eu vou adicionar um volume de solvente, né? De 43,7 ml. Então, VA mais VS aí vai ser igual a VB, que é o meu volume final. Então, quando eu chegar aqui, que eu tiver os 175 ml, né? Digamos que essa marca de aferição seja para 175 ml, né? Aí sim eu vou ter a concentração de 4,5 molar.